Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, estamos de volta ao nosso cenário anterior e vamos continuar a nossa leitura do livro de 2 Coríntios, né? Vamos ler 2 Coríntios 10, 11, 12 e 13 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em 2 Coríntios 10. Paulo defende o seu ministério. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, peço a vocês, eu, que sou humilde quando estou diante de vocês, mas severo quando ausente, peço a vocês que, quando eu estiver presente, não me obriguem a agir severamente, como penso que ousaria fazer, para com alguns que acham que vivemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez que a obediência de vocês estiver completa. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como pertence a Cristo, nós também pertencemos. Pois, mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para a edificação, não para a destruição de vocês. Não quero dar a impressão de que pretendo amedrontar vocês com as minhas cartas, pois alguns dizem: as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e o seu discurso é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do que é devido, mas nos limitaremos à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança também vocês. Se não tivéssemos chegado antes entre vocês, poderiam alegar que estamos ultrapassando esse limite, quando na verdade fomos os primeiros a levar o Evangelho de Cristo a vocês. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos do trabalho que outros fizeram. A nossa esperança é que, à medida que crescer a fé que vocês têm, a nossa esfera de atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriar do trabalho já realizado na esfera de ação de outro. Contudo, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Capítulo 11. A preocupação de Paulo com a fidelidade dos coríntios. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês escolhem
um espírito diferente do que acolheram ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los? Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Paulo orgulha-se dos seus sofrimentos. Faço questão de repetir: ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que somos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Capítulo 12. Visão de Paulo e revelações do Senhor.
É necessário que eu continue a gloriar-me, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei a referir-me às visões e às revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, então é que sou forte. A preocupação de Paulo com os coríntios. Tornei-me insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada fui inferior aos superapóstolos. Embora eu nada seja, as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com toda a perseverança em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um fardo para vocês. Perdoem-me essa ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não serei um peso para vocês, pois o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Afinal, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, muito alegremente, gastarei por vocês tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Agora, será que quanto mais os amo, menos vocês me amarão? Em todo caso, não tenho sido um peso para vocês. No entanto, sendo astuto, prendi-os com astúcia. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que enviei a vocês? Pedi a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo diante de vocês? Falamos diante de Deus em Cristo, e tudo o que fazemos, amados, é para a edificação de vocês, pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como esperava, nem vocês me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês desavenças, invejas, manifestações de ira, ambições egoístas, calúnias, fofocas, arrogância e desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês. E eu lamente por causa de muitos que, no passado, pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da devassidão que praticaram. Capítulo 13. Advertências finais. Esta será minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei.
visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo estas coisas estando ausente, para que, quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los, e não para destruí-los. Saudações finais. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saudem uns aos outros com beijo santo. Todos os santos lhes enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje. Finalizamos também, né, a segunda carta de Coríntios, né, sendo uma carta um pouquinho mais curta até do que a primeira carta. E vemos aqui mais um problema sendo tratado por Paulo, né, no encerramento desta carta. Que diz respeito aos falsos profetas que estava tendo ali, né? Basicamente ali do capítulo 10 ao 13, trata quase tudo do mesmo assunto, né? Que os falsos profetas estavam querendo colocar o povo de Coríntios contra Paulo, né? E isso a gente já vê ali, já no início do capítulo 10, Paulo se defendendo, né? E defendendo o seu ministério, colocando como as pessoas estavam acusando ele, sabe? Ele coloca lá no primeiro versículo já do capítulo 10. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, peço a vocês, eu que sou humilde quando estou diante de vocês, mas severo quando estou ausente. Peço a vocês que quando eu estiver presente, não obriguem a agir severamente, como penso que ousaria fazer, para com alguns que acham que vivemos segundo os padrões humanos. E aqui, gente, o que estava acontecendo, né? A gente já viu vários capítulos aqui, episódios, falando como estava a situação de Paulo com os coríntios, onde eles ficaram chateados por conta ali da presença que Paulo teve ali super breve em Coríntios, né? Onde eles esperavam que ele ficasse mais tempo, aí ele teve que ir embora para Macedônia, tudo. Só que nas cartas a gente vê que Paulo corrige as pessoas com um pouco de mansidão, mas batendo também nas coisas que eles precisam estar ajeitando, né? E quando Paulo estava presente ali, Paulo era educado, Paulo era tranquilo, Paulo queria desfrutar ali do momento junto. E quando ele estava em carta, ele queria corrigir, ajeitar as coisas, né? E era isso que aqueles super apóstolos estavam usando, falando que ele era uma pessoa falsa, sabe? Tipo, nossa, por que ele em carta é uma pessoa, pessoalmente é outra? E aí Paulo tava querendo mostrar, olha, eu quando eu tô com vocês, eu quero desfrutar de vocês, eu quero estreitar os relacionamentos. E é assim que acontece, né? Às vezes a gente briga, trazendo para nós do dia a dia, às vezes a gente briga, coisa por WhatsApp, por e-mail, tudo, tentando ajeitar as coisas de trabalho. Mas quando você está perto da pessoa, você quer um relacionamento pessoal com aquela pessoa. Coisas de trabalho você quer deixar de lado.
Paulo também estava desse nível, né? Tipo, nossa, gente, eu não fico muito tempo com vocês. E no tempo que eu estou com vocês, vocês querem que eu seja como eu sou na carta, né? Brigando e tudo mais? Não tem sentido. Então ele estava querendo trazer isso, né? Essa mansidão para o povo e esse entendimento para eles. E aí ele até fala, né? As armas com as quais lutamos, lá no versículo 4 não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, aqui mostrando como estava sendo também essa guerra, né? Que não era só uma guerra ali entre pessoas, né? Que também havia ali um poderio de Satanás querendo corromper a mente dos coríntios também, tá, gente? Então aqui ele vem discorrendo todo esse capítulo 10 a respeito disso, né? Sobre a imagem que estavam querendo impor na cabeça dos coríntios a respeito de Paulo, tá? E depois, lá no versículo 17, né? Ele fala: olha, contudo, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado que em si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. E aqui ele está mostrando que é melhor você ter a glória e o elogio de Deus do que você se gloriar, porque também aqueles superapóstolos estavam querendo queimar Paulo e se mostrar ali melhor que Paulo, sabe? Olha, Paulo é assim, assim, assado. Eu faço isso. Então, por isso que ele tá falando, aquelas pessoas que ficam se recomendando, sabe? Ah, eu sou melhor, olha, me siga, olha, não sei o quê. Essas pessoas já estão queimadas, vamos dizer assim. Agora, quando você não fica buscando essa glória, mas você busca a glória em Deus, que mesmo que aquilo seja ruim para um todo, mas é Deus te direcionando para fazer porque vai ter um crescimento, isso sim é o correto, sabe? Então Paulo estava batendo muito forte nisso. E no capítulo 11, ele continua, né, como a senhora falou, né, desde o começo ali, do capítulo 10 até o 13, está dentro do mesmo contexto, né, e aqui no 11 ele continua falando sobre isso, só que ali carrega o tópico, né, o título, né, de preocupação de Paulo com a fidelidade dos coríntios. Então, realmente, assim, aqui mostra que Paulo estava preocupado com os coríntios se perderem, né? Irem escutando outras pessoas e se perderem no caminho. E uma coisa muito interessante, gente, da gente ressaltar, Paulo não estava com inveja de pregadores que estavam chegando na região enquanto ele estava viajando ou coisas desse tipo, mas ele estava com muito receio e medo, das pessoas se perderem com falsas pregações, né? E isso é uma coisa muito interessante da gente analisar, porque isso é um problema realmente assim até os dias de hoje, né? Ali no versículo 1, quando Paulo começa falando, espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Isso aqui já vale uma explicação, né? O que que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está falando que ele vai falar com os coríntios, né? E falar com a gente como um homem, não como uma pessoa em Cristo. Então ele vai ser um pouco insensato. É como assim, ele vai falar coisas assim que ele não concorda, né, em Cristo, no modo de pensar e falar. No entanto, ele vai usar esse meio para que os coríntios possam entender ele. Então, assim, como a senhoria acabou de explicar, os outros mensageiros, né, ali, os falsos apóstolos e tal, eles se vangloriavam de algumas coisas. E Paulo vai usar desse meio, né, de se vangloriar de determinadas coisas para poder chamar a atenção dos coríntios. Então, assim, ele vai falar, olha, eu vou tratar com vocês numa fala, né, em uma posição um pouco insensata, ou seja, numa posição um pouco errônea, mas vou fazer disso para que vocês possam me entender, né? Se eu fosse falar com pessoas já amadurecidas, né, espiritualmente, eu não precisava falar dessa forma. Mas como, da forma que vocês estão agindo, no foco que vocês estão tendo, eu vou ter que partir para uma linha um pouco insensata. Então, por isso que ele já, de início, já fala ali, né? Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez, né? Sejam pacientes comigo.
né? E ali ele já começa a mostrar no 2, né? O zelo que tem por vocês é um zelo que vem de Deus, né? Eu os prometi a um único marido, o Cristo, né? Querendo apresentá-los como uma virgem pura. E nesse sentido, gente, de virgem pura é realmente de mostrar assim, eu não quero que vocês se corrompem com outras pessoas, né? Com outros falsas mensagens, com falso evangelho. Por isso ele fala de virgem, de pureza, né? Até quando a gente vai para o Antigo Testamento lá, né? Quando fala assim, ó, vocês são um povo de Deus, quando tá tirando ali, né, os israelitas do Egito e tal, que fala ali que o povo, né, se deitou, vamos dizer assim, que traiu, né, Deus quando foi lá e se envolveu com outros deuses. Quando a gente vai para a parte do exílio também, né, que fala ali, ah, Judá é como uma mulher, uma prostituta, sei lá o que, é nesse sentido de mostrar assim, não está tendo uma pureza, não está sendo guardado só para Cristo, não está tendo aquele, né, amor único, tá? Então essa que é a preocupação que Paulo está tendo. E é interessante como Paulo traz ali no versículo 3, né, sobre o cuidado, né, a preocupação dele, que ele fala: "O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo." Então, assim, essa parte ela é muito forte, porque, gente, a mensagem de Cristo não vai ser corrompida com do tipo assim, ah, para de fazer o certo, vamos fazer o errado, para de trabalhar, vamos roubar. Muitas vezes é isso que a gente acredita que a nossa mente pode ser corrompida. Então a gente fala, não, é fácil de identificar algo que é errado, né? É fácil de identificar a pessoa falando assim, olha, não seja mais fiel à sua esposa, vamos ali para um bordel, vamos ali ver prostitutas. Só que não é assim que o inimigo, né, trabalha. Da mesma forma que não foi assim com Eva. Quando você vê, né, o que foi, como a serpente se apresentou para Eva, era do tipo assim, olha, agora você vai saber agora você vai saber o que é o bem e o que é o mal. Agora você vai ter um conhecimento mais profundo, né? E é isso que Paulo traz. A mensagem, quando ela é uma falsa mensagem que nos tira do verdadeiro caminho, ela é genuína, é um negócio que você não consegue identificar. Os falsos mensageiros falavam de forma eloquente, falavam coisas, né, que parecem ser verdade, tem cheiro de verdade, tem todo o modo ali de verdade. Mas lá no finalzinho você fala, opa, peraí, isso daqui não tá bem correto, né? É esse que é um tema muito alarmante, assim, que a gente tem que saber analisar as palavras. E para você saber analisar uma mensagem, você precisa ter conhecimento da palavra. Porque muitas vezes pode ter um pastor, um grande pastor, que tem vários seguidores, uma grande igreja, falando de coisas que, se você for analisar, você fala, olha, não condiz muito com o que mostra, né, na Bíblia. É o que a gente vê muito assim sobre, olha, você vai ser próspero, você vai ser rico, você vai ser aquilo, aquilo, aquilo. Daí quando você olha na Bíblia, você fala, peraí, tem algumas coisas aqui que não bate muito bem. Se a gente for analisar o Novo Testamento, ele fala muito mais sobre você dar, né, sobre você ali vender todas as suas coisas e doar para os pobres e doar para a igreja, do que você realmente ser rico e ser milionário e ter muitas coisas. Então, assim, tem que saber analisar, né, as coisas que a gente escuta. E uma das coisas muito importantes que se passava nesse período aqui era que esses falsos apóstolos, eles iam pregar Dinheiro, né? por dinheiro, por uma recompensa financeira. Então eles iam ali e falavam, olha, nós estamos aqui em missões e tal, e para continuar esse trabalho nós precisamos recolher, né, uma oferta de vocês. Ou até aquele assim, olha, para a gente poder ir para aí é tantos moedas lá de prata, coisas assim. Então é nesse também aspecto que Paulo vem tratando aqui nesse capítulo 11, que primeiro ele fala até ali o versículo 6 sobre eles se cuidarem, eles analisarem as palavras, né? Até no 5 ele fala ali, né? Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos,
né? Então aqui até é um título aqui que a gente não sabe exatamente quem era esses super apóstolos, mas tem uma linha teológica que acredita, né, que mais aprovado a entender que era sobre os 12 discípulos que viraram os super apóstolos, né? Então tinha ali alguns mensageiros que falavam assim, um exemplo, tá? Ah, eu tive 10 anos andando ali com Cefas, né? Ou com João, então aqui eu sei pregar melhor, eu tenho, sei lá, um conhecimento maior. Então é isso que Paulo até trata aqui, né? E falando, ó, não julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento, né? E ali do versículo 7, que ele trata sobre essa parte financeira, que ele fala: ó, será que eu cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? Então ele está mostrando, será que eu cometi algum pecado de não cobrar de vocês isso, né? Daí ele fala: despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, ou seja, tipo, eu deixei outras igrejas na qual eu recebia, né, para viver ali, para ter um sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Ou seja, até quem deu ali um suporte financeiro que supriu Paulo foi os irmãos da Macedônia, não foi nem os irmãos de Coríntios, né? E agora aparenta, pelo contexto que a gente leu, né, que os irmãos de Coríntios ali, a igreja de Coríntios, estava pagando, estava ali, né, sacrificando, dando ofertas para mensageiros que levavam palavras falsas, palavras assim, que é aquilo, né, que eu sempre falo, tem cheiro de verdade, parece verdade, mas lá no fim você fala, opa, isso daí não está muito certo não. E dali depois ele fala, né, sobre o orgulho dos seus sofrimentos, que vai do 16 até o final do capítulo 11, né, que ele ainda continua falando como insensato, né? Então ali ele fala, né, no 16, faço questão de repetir, ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Então aqui ele está falando, olha, eu vou tratar vocês, eu vou falar com vocês como os insensatos estão fazendo, como eles chegam ali se orgulhando, porque eu, sei lá, converti 300 pessoas, porque eu fui preso, porque eu fiz isso em nome de Cristo. Então, tipo assim, Paulo está falando, isso é uma mentalidade de um insensato. Então, eu não sou um insensato, não me considero um insensato. No entanto, como vocês estão considerando pessoas insensatas, eu vou ter que tratar com vocês também como um insensato, como uma pessoa tipo burra, é tipo isso, né? Mas assim, para que vocês me escutem e olhem também sobre as coisas que eu passei, mas em nenhum momento eu quis me orgulhar sobre isso. Agora, se vocês querem se orgulhar com algo, se orgulhem, né, da minha história. Então, por isso que ele fala ali, né, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Então, ao sustentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como um insensato, né? Então, todo esse tempo, gente, é Paulo realmente assim, quase entrando num pecado ali, mas tipo para chamar a atenção dos irmãos de Coríntios para falar assim, nossa, realmente Paulo tipo agiu diferente desses outros que estão vindo aqui pregar. E aqui Paulo vem falando sobre tudo o que ele passou, né? Sobre o sofrimento dele. Ali ele fala quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes ele já foi preso, quantas vezes ele já foi apedrejado, né? As pessoas, o que ele passou até no mar ali, que ele falou, olha, já sofri 3 vezes naufrágio, já fiquei no mar, né? Ele fala, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Então ele tá tipo assim, falando assim, olha, eu nunca falei isso com o intuito de me orgulhar, mas se vocês querem saber alguém que realmente vive para Cristo, aqui está meu testemunho, aqui está tudo que eu já passei por Cristo, né? E ali ainda no versículo 30, ali fechando, ele ainda fala sobre também ser perseguido, né? Ele fala assim, ó, até no 30 ele fala, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, né? Então, assim, não se orgulhe do tipo assim, olha, graças a Deus a gente já recolheu aqui R$ 1 milhão para tal coisa, ou graças a Deus a gente está aqui com uma igreja grandiosa, sei lá o quê,
ou a gente já converteu. Então, assim, algumas coisas que talvez, né, um pouco nesse pensamento que Paulo está mostrando, eu não me orgulho disso, né? Eu não me orgulho de quantas almas eu salvei, de quantas igrejas eu já coloquei, mas se é para me orgulhar, que eu me orgulho da minha fraqueza, do tanto que eu já fui açoitado, não que ele concorda em se orgulhar disso, né? É isso que é importante. O tempo inteiro ele está falando, né? Ele deixa claro, eu estou falando como um insensato, né? E ali ele até termina falando sobre que em Damasco o novo governador, né, pediu para vigiar a cidade, que se Paulo pisasse ali era para prender ele, mas, né, ele consegue até fugir por uma janela, tal, numa cesta, e que escapa da mão deles. Então, mostrando esse tempo inteiro, assim, o sofrimento que ele passa. E o capítulo 12, ele também vem nessa mesma linha de pensamento, né? Falando sobre essa visão celestial aí e o espinho na carne. A visão celestial é ele falando assim, gente, é necessário então que eu continue a gloriar-me, ainda que eu não ganhe nada com isso, porque para vocês, vamos dizer assim, é isso que interessa, né? Igual o G estava falando, ele precisou ficar falando tudo que ele passou, que ele sofreu, tudo para ver se as pessoas valorizavam ele. Então, gente, isso é lastimável, né? E ele até fala, olha, se fosse para eu me referir às visões e revelações do Senhor, em quem eu gostaria de me gloriar, era no homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, lá no versículo 2. Se foi no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, mas Deus sabe, né? Então ali já trazendo também o assunto que ele já tratou lá atrás também sobre essa parte de ir para o reino dos céus, vamos dizer assim, né? No seu corpo ou não ir no seu corpo e tudo mais. E aqui ele já está se referindo a um arrebatamento. Então ele fala assim, olha, em quem eu gostaria de me inspirar e tudo, seria nesse homem há 14 anos. Mas vocês querem que eu me glorie no meu sofrimento, em tudo que eu passei para que vocês me valorizem, né? Então ele fala assim, olha, para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, lá no versículo 7, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então é assim, ele já tinha muita intimidade com Deus, gente. Ele era meio que assim, independente, sabe? Então ele fluía muito no espírito. Tanto é que ele já colocou aqui: olha, eu dei todos os sinais de um profeta para vocês. Eu fiz milagre, eu fiz cura, eu fiz tudo. Até às vezes mais, quando a gente vai lendo ali, mais do que de Jesus, porque com a veste dele as pessoas levavam e colocavam sobre um doente e curava. Então, assim, se você vê, ele estava muito mais ousado no espírito. Só que Deus colocou um espinho na carne dele, né? E esse espinho na carne, gente, fala até mesmo que ele orava para que esse espinho saísse, né? E ele até fala lá no versículo 8, né? 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim, tirasse esse espinho da carne. E não se sabe o que é esse espinho na carne, tá? Lá em Gálatas até dá uma pincelada no que pode ser, se é uma enfermidade, se é uma epilepsia, coisa do tipo, mas não sabe o que é, mas só sabe que esse espinho na carne debilitava um pouco as missões dele, que às vezes isso paralisava, vamos dizer assim, deixava ele de cama, sabe? Então era um espinho na carne que era prejudicial, vamos colocar assim, né? E esse espinho na carne tem muito um lado, assim, teólogo que acredita que era algo mental, psicológico, né? Até pelas mortes e perseguições que Paulo fez antes de ser Paulo, sendo Saulo, né? Então, as vidas que ele matou. Então, esse espinho na carne era como se fosse, quando Uma ele fala ali, lembrança, é uma né, lembrança. também. Quando ele fala ali, um mensageiro de Satanás, é como se fosse algo atormentando ele ali. Mas quando ele fala, né, espinho na carne também, a maioria acredita realmente de ser uma dor, Doença, né, né? uma doença, alguma enfermidade ali. Tem estudos, né, que mostram que parece que ele tinha algum osso no pé, não sei qual pé, que crescia e ele sentia muita dor ao andar. Então, assim, como a senhora falou, não sabemos, mas os dois lados eu acredito que
as É duas vertentes, verdade, né? né? Acredito que é verdade que era algo que mexia com Paulo, que de certa forma atormentava ele ali, que segurava um pouco ele, que ele tinha que ficar lutando constantemente com aquilo. É. E aí até fala, né, a resposta que o Senhor deu para ele, lá no versículo 9. Ele, porém, me disse: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Mostrando assim, olha, eu me torno ainda mais forte em Deus quando eu tô na minha fraqueza. Então eu não posso ficar me apegando, olhando só para a fraqueza e falando, nossa, eu tô orando para Deus, Deus não tira esse espinho da minha carne, que não sei o que, e eu não vou mais fazer missões. Ele falou, não, olha, eu vou olhar para essa minha fraqueza e vou ficar mais forte espiritualmente para continuar a pregar. Mostrando aí uma dependência também com Deus, tá? E aí depois ele vem sobre o tópico da preocupação de Paulo com os coríntios. Essa preocupação era referente a ele voltar a visitar lá os coríntios e os coríntios estarem afastados dele, né? Igual o que o Jason falou, eles estavam dando valor a essas outras pessoas que estavam indo, né? Então ele falou assim, olha, e se eu for de novo, né? Se eu for visitar pela terceira vez, o que vocês querem que eu faça, né? Ele até fala, olha, agora estou pronto para visitá-los, lá no versículo 14. Pela terceira vez e não serei um peso para vocês, pois o que desejo não são os seus bens, mas eu desejo vocês mesmos, né? Afinal, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. E ele até fala lá no versículo 13, né, sobre ele ser um fardo para as pessoas. Ele fala assim: olha, eu tô querendo ir já pela terceira vez aí para vocês, mas em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um fardo para vocês? Perdoem-me essa ofensa. Seria assim: olha, vocês preferem, né, que eu vou até vocês sendo um fardo ou vocês preferem que não? Tipo, se eu vou não sendo um fardo, isso é errado? Vocês não me valorizam? E aí ele continua no versículo 14: Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não serei um peso para vocês, pois o que desejo não são seus bens, mas sim vocês mesmos. Afinal, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, muito alegremente gastarei por vocês tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Então, aqui mostrando, né, como ele está indo, com qual intenção ele está indo até os coríntios, tá, gente? Mostrando, olha, eu não quero ser igual a eles, não vou agir igual um insensato. Tô falando aqui por meio dessa carta como insensato para ver se vocês abrem os olhos. Mas me desculpem, na minha atitude eu não posso ser como eles, né? E depois ele continua, né? Será, né, que eu, quando enviei alguém, lá no versículo 17, porventura eu os explorei por meio de alguém que enviei a vocês? Tito foi, né? Foi para ajudar, ele foi com um companheiro. Algum desses explorou vocês? Eu não vou agir como esses outros que estão agindo. Infelizmente, eu sou outra pessoa, vamos dizer assim, eu estou em Cristo, né? E ele continua até lá no versículo 20, né? Falando sobre o que ele tem de receio também quando ele for visitar, né? Falando ali, pois temo que ao visitá-los não os encontre como esperava, nem vocês me encontrem como esperavam. Que é o quê? Paulo esperava que eles estivessem tudo organizado, né? Tudo na linha. Mas estava havendo ali uma divergência nos ensinos e ele também não sabia qual era a conduta que eles estavam tendo, né? Então por isso que ele até coloca, olha, eu temo de quando eu for visitar, vocês não estarem do jeito que é para estar. E eu temo também que eu, quando eu for visitar vocês, vocês não me encontrem como vocês estão desejando, né? Às vezes esse Paulo amável, ou então um Paulo duro, né? Então eu temo que haja entre vocês desavenças,
invejas, manifestações de ira, ambições egoístas, calúnias, fofocas, arrogâncias e desordem. Era tudo isso que ele temia, porque isso não vem da parte do Senhor, né? E isso também cabe a nós sempre analisar o que está dentro do nosso coração. Se a desavença está ali, ou se a inveja, se a fofoca, se a arrogância, se a uma desordem, porque isso não pertence a Cristo, gente. Então, quando a gente estiver sentindo esses sentimentos no nosso coração, a gente precisa fazer opa, peraí, né? Preciso me analisar, preciso melhorar, porque se eu falo que eu estou em Cristo, eu preciso estar completamente em Cristo. E o capítulo 13 ali, fechando a carta, né, de 2 Coríntios, é as advertências finais. E ali ele já dá um spoiler ali, né, que ele quer fazer, pretende fazer uma terceira visita a vocês, né? Então a gente já viu ali que a primeira visita se trata da visita da fundação da igreja, que Paulo fica 18 meses em Coríntios, ele escreve a primeira carta, daí ele faz uma segunda visita na qual ali mostra que ele causou uma tristeza aos coríntios, na qual a gente discute, né, nessa segunda carta que está sendo enviada. E aqui Paulo já fala, né, no fechamento da carta, que ele, né, pretende, né, como a senhora falou ali no capítulo 12, aqui ele fala, olha, essa também vai ser minha terceira visita, ele quer fazer mais uma visita. E é legal esse termo que ele usa, que ele coloca, né, toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E o que Paulo está falando é assim, olha, eu já fui 2 vezes visitar vocês, mas eu vou na terceira. Como se, né, para saber como se uma coisa é verdade ou não, sempre chamava 2 ou 3 testemunhas para verificar aquele caso. Então ele está falando que ele ali testemunha para Cristo, como ele vai fazer a terceira visita, sendo a terceira, né, testemunha ali para ver como está o andamento da igreja. E ali ele coloca, né, já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez, né? Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Então, assim, essa parte aqui, Paulo está falando assim, olha, quando eu voltar, eu mostrarei para vocês que Cristo habita dentro de mim. Vocês estão pedindo essa prova, né? É como assim, os outros mensageiros estavam falando, Paulo não é bem isso, bem aquilo, tal. E Paulo vem defendendo isso nessa carta, defendendo o ministério dele ali. E aqui ele fala, né, que também quando ele voltar, ele vai mostrar que Cristo, né, habita nele, que ele fala, né, Cristo fala por intermédio de Paulo. E dali ele também fala sobre fraqueza, né, vem tratando esse tema novamente, né, de que Cristo ele foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, né, que somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Mostrando assim Paulo, essa dedicação de Paulo em servir o povo de Coríntios, mostrando ali, tipo, eu vou me, né, crucificar nessa minha fraqueza, né, morrer nessa fraqueza que eu tenho para viver por Cristo. E essa fraqueza, gente, eu vejo assim, matando ali todo o sofrimento dele. Então, tipo assim, quando a gente vê ali para Coríntios, né, quando Paulo ia para Coríntios, mostra que ele passava necessidades assim financeiras, necessidades de suporte e que isso era um incômodo para ele. Aparenta que na Macedônia era onde ele era até Tratado, bem né? Bem tratado, melhor recebido. recebido. Então, tipo assim, imagina você ir para um lugar na qual estão falando que você não é ali um Profeta, um usado do profeta. Senhor. Exatamente. E aquilo, tipo, te traz um incômodo. Tipo assim, aquilo é uma fraqueza para você também. E ele tá falando, tipo assim, olha, eu vou aqui, né, tratar isso, né, porque eu tô morrendo ali, me matando na minha fraqueza para que eu tenha realmente o objetivo de viver com ele para servir vocês, né? E ali ele ainda, né, continua ainda mais falando assim, olha, e para vocês, né, como se fosse um conselho que eu tenho, examinem-se para ver, né, se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo. Então, tipo, testem vocês mesmos, analisem, tipo, orem um pelo outro, façam milagres, ajam de alguma forma para vocês mesmos se analisarem, né? E depois ali até no 7 ele coloca, agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados,
mas para que vocês façam o que é certo, né? Embora pareça que tenhamos falhado. Então, assim, olha, a gente vai estar em oração aqui para que vocês estejam sendo, né, aprovados, que vocês se examinem e tenham isso, né, tenham no foco, que vocês façam isso não para aprovação de homens ou para que os outros vejam, né, mas simplesmente para o crescimento de vocês, o crescimento em fé de vocês, o crescimento espiritual de vocês. E ali no 9, eu acho interessante como Paulo coloca, né? Ele fala: ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados, né? Essa palavra que ele usou, né? De orarmos para que o outro seja aperfeiçoado em Cristo, para que o outro cresça espiritualmente, né? E ali no 10 ele continua, né? Por isso escrevo essas coisas, né? Estando longe de vocês, para que eu não precise ser rigoroso, né, no uso da autoridade que o Senhor me deu e que eu possa, né, utilizar isso para edificá-los e não para destruí-los, para humilhá-los, né, para falar assim, olha, vocês estão tudo errado, vocês estão tudo no inferno, coisa do tipo, né, mas usando, né, para crescer. Então, sempre quando o que me chama a atenção desse fechamento, né, dessa advertência final de Paulo, é que quando a gente vai orar por uma pessoa, quando a gente vai conversar com uma pessoa, sempre tem um coração inclinado em edificar uma pessoa, né? De falar para a pessoa, olha, faça tal coisa para você mesmo se analisar, para você mesmo se colocar à prova, né? Trazer orientações e uma mentalidade sempre buscando advertir para crescer, nunca para humilhar, nunca para destruir, nunca para rebaixar as pessoas. E é isso que a gente vê, Paulo trata de advertências o tempo inteiro na primeira e na segunda carta de Coríntios, trazendo orientações, mas sempre assim a gente vê no corpo da carta que Paulo sempre está inclinado a gerar um crescimento nessas pessoas, né? Até quando ele fala ali, a gente se alegra quando vocês estão fortes, mesmo que a gente esteja fraco, mas vocês estando fortes, isso nos alegra, né? Mesmo que isso cause transtorno para a gente, mesmo que isso cause, né, mudanças para nós, mesmo que cause um sofrimento temporário, açoites, perseguições, mas vendo vocês crescendo, é isso que nos alegra, né? Então, é essa mentalidade que eu acho muito interessante, né? Da gente também absorver, né? De sempre estar buscando ali gerar um crescimento, uma edificação na outra pessoa. E depois termina com as saudações finais ali, né? Que ele fala: sem mais, despeço de vocês, né? Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Amém. Amém. Acho que é isso, né, que temos para compartilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido essa segunda carta de Coríntios, que de alguma forma, né, possamos aplicá-la no nosso dia a dia, né? Porque às vezes a gente olha e acha que é algo muito antigo e que para nós é só para fins de conhecimento, mas não é. A Bíblia ela é viva e ela é para nós no nosso dia a dia, tá bom? Qualquer coisa, estamos à sua disposição. Já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!